vocês? Eu sou a professora Franciane e vamos a mais uma aula de ciências. Sempre organizar o caderno de vocês, tá? Então peguem lá o caderno ou a sua folha, tá? Vocês vão anotar a data de hoje. Lembra que a professora já tinha passado uma dica para vocês de fazerem alguns desenhinhos na hora de pular a linha? Então, olha o que a professora colocou ali, vários desenhos, tá? Você pode escolher um deles ou pode fazer todos, tá? Você que escolhe. Então, você pode fazer uma carinha feliz, você pode fazer um sol, você pode fazer coração, você pode fazer lua, você pode fazer nuvem, você pode fazer raio, você pode fazer estrela, você pode fazer triângulo, quadrado, retângulo, tá? Você escolhe ali qual desenho você vai fazer. Mas é importante, gente, você sempre pular uma linha, tá? E coloca lá, aula 13 de ciências. A professora vai dar um tempinho para vocês organizarem o caderno.
E aí, fizeram bem certinho? Deixaram bem organizado, bem caprichado o seu caderno? Hoje nós vamos começar um assunto muito interessante, tá? A gente vai começar a falar sobre os animais. Olha que assunto legal, gente. Vocês vão aprender muita coisa interessante, tá? Vamos começar, gente, observando essa imagem. Essa imagem, gente, ela é bem antiga, tá? Ela tem 359 anos. Olha quantos anos faz que o pintor fez essa imagem, esse quadro, tá? E observem, gente, o que está acontecendo ali? O menino, ele está sentado, né? Ele está com o seu cachorrinho. Provavelmente ele está, né, procurando pulga, carrapato, alguma coisa assim no cachorrinho, tá? Observaram bem, gente? Então, pensem lá, gente. O que esse menino está fazendo? Qual o animal que esse menino está no colo? Será que este animal que está no colo, ele é manso ou ele é agressivo? Vocês perceberam isso? Como será que o menino, como que ele cuida desse animal? Que cuidados ele tem com esse animal? Você, aí na sua casa, você tem um animal? Você tem um animalzinho de estimação? Assim como o menino da imagem? Você tem algum outro animal? Não precisa ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser, né, um ratinho, um peixe, né? Existem vários animais de estimação. Mas você tem aí na sua casa? Esse, gente, é o meu animal de estimação, tá? O nome dele é Simba. Eu tenho um cachorrinho, né? E tenho vários cuidados aí com o meu cachorrinho. Atividade número 1, gente, pensem lá. Você tem um animal de estimação? Caso você tenha, caso você não tenha, você gostaria de ter algum? Responda. Qual é esse animal? Então, se você tem um animal, você responde qual ele é. Se você não tem, você vai pensar em qual você gostaria de ter, qual animal você gostaria de ter. Qual é o nome dele? Ou se você não tem, qual nome você daria a ele? Né? O meu cachorro se chama Simba, né? Em homenagem ao Simba do Rei Leão. Quantos anos ele tem? Você sabe disso? O meu cachorro já está bem velhinho, gente. Ele já tem 16 anos. Ele é manso ou ele é bravo? O que ele come? O que esse animal de estimação come? Aonde ele dorme? E quais cuidados você tem com ele? Lembrando, gente, caso você não tenha um animal de estimação, você pode pensar, né? O que ele come, o que esse animal come, tá? Aonde ele vai dormir, né? Que cuidados você vai ter que ter com esse animalzinho de estimação. E agora, gente, depois de você pensar em tudo isso, você vai fazer um desenho representando o seu animal de estimação. E escreva, gente, um pequeno texto descrevendo como ele é e os cuidados que você e a sua família têm com esse animal, tá? Então pensa lá, a professora vai dar um tempinho para vocês.
Fizeram, gente. Fizeram o desenho. Lembrando, se você não tem um animal, você tinha que pensar em algum e fazer o desenho, tá? E pensar em todos os cuidados que você precisa ter para ter um animal de estimação em casa, tá? Vamos pensar um pouquinho mais sobre esse assunto. Quantos animais você conhece? Você já parou para pensar? Quantos animais você já viu? Quantos você conhece, mesmo que seja por nome? São muitos animais, são poucos animais, eles são diferentes, eles são parecidos. Você sabe quantos animais existem no mundo todo? Já parou para pensar nisso? Você sabia que nós, seres humanos, também somos considerados animais? Mas quais as diferenças entre nós e os outros animais?
somos muito diferentes? A professora trouxe um vídeo muito legal da Universidade das Crianças e explica o porquê que os animais são diferentes dos seres humanos. Espero que vocês gostem. Meu nome é Vanessa, tenho 11 anos, moro em Cadelmota, Minas Gerais, e quero saber por que os animais são diferentes dos seres humanos. Vanessa, nós os seres humanos também somos animais. Precisamos alimentar, respirar e descansar como qualquer animal. De fato, é interessante perceber como os outros animais são diferentes dos seres humanos. Alguns vivem em árvores, outros vivem debaixo d'água e alguns até mesmo debaixo da terra. Por outro lado, fazemos algumas coisas que os outros animais não fazem, como compor uma bela canção. Você nunca viu um coelho tocando guitarra nem uma galinha dançando balé clássico, certo? Somos bípedes, andamos eretos e temos 2 mãos livres, muito habilidosas, que nos permitem fazer tricô ou construir um monte de coisas. Também falamos diferente dos outros animais e conseguimos nos comunicar muito bem através da linguagem. Podemos contar histórias da época dos nossos avós, explicar como funcionam as coisas ou até mesmo imaginar como será o mundo daqui a milhares de anos. Isso nos permite viver em sociedade de uma forma bem diferente dos outros animais. Quase todas as características que nos diferenciam dos outros animais se relacionam direta ou indiretamente ao nosso cérebro. Ele é bem grande, principalmente a sua parte mais superficial, chamada de córtex cerebral, e o seu desenvolvimento nos dotou de capacidades que os outros animais não possuem. E para caber dentro da nossa cabeça, o nosso cérebro fica todo dobradinho. Com ele, criamos objetos para nos adaptar a ambientes que não vivemos naturalmente. Não podemos voar como os pombos e nem respirar debaixo d'água como os peixes. Mas somos capazes de construir submarinos e aviões. E estes objetos nos ajudam a permanecer debaixo d'água e a voar bem alto. Gostaram do vídeo? Sempre coisa interessante para a gente aprender, né? E aí, gente? Por que nós, seres humanos, também somos considerados animais? No vídeo ele estava explicando, né? O que nos faz diferente de outros animais? Que característica a gente tem diferente deles? Todas as características estão ligadas ao nosso cérebro. Vocês perceberam ali no vídeo que quem comanda, né, muitas coisas que o ser humano é capaz de fazer é o nosso cérebro, tá? Mas todas as nossas características estão ligadas ao tamanho do nosso cérebro? E que características alguns animais têm e nós não? Que capacidade que alguns outros animais têm e o ser humano não tem? Pensaram sobre isso, gente? Então vamos continuar. Quando a gente tem um animalzinho de estimação, gente, a gente precisa ter alguns cuidados, tá? Quais são esses cuidados? Carinho, cuidados especiais e também respeito, tá? A gente precisa cuidar do nosso animalzinho. Precisamos nos preocupar com o alimento, né? O que aquele animal come, né? Tem que ser o alimento correto para ele. O banho, tá? Então precisamos dar banho. Hábitos de higiene, gente. Por exemplo, quem tem o cachorrinho dentro de casa, o gato dentro de casa, o gato ele tem uma areia onde ele vai fazer, né, as necessidades dele ali. O cachorro tem algumas fraldinhas. Então a gente precisa ter esse tipo de cuidado com o nosso animal de estimação também, tá? Cortar as unhas, cortar os pelos quando necessário. Alguns têm pelo mais baixinho, como o meu, né? Mas tem cachorro que tem pelo grande, precisa cortar esse pelo. Aplicar vacina, né, para evitar algumas doenças.
um abrigo, tá? Ele precisa de uma casinha, né? Ou ele precisa, tem casos que ele fica dentro de casa, tá? E também, gente, é importante levar o animalzinho para passear, tá? Então, o animal, ele precisa dar alguns passeios aí para ele gastar um pouquinho de energia, tá? Então, olha a quantidade de cuidados que a gente precisa ter quando a gente decide ter um animal de estimação, tá? Você sabia, gente, que animais de estimação também devem tomar vacinas? Será que são as mesmas vacinas que os seres humanos tomam? Será que o cachorro, o gato, ele vai tomar as mesmas vacinas que a gente toma? Vocês lembram da aula de vacinas, né? Que a gente falou sobre todas as vacinas que o ser humano toma. Será que o gato e o cachorro tomam as mesmas vacinas? Existe um médico, gente, que cuida dos animais? Será que é o mesmo médico que cuida do ser humano cuida dos animais? Vocês já pensaram nisso? É importante, gente, o processo de castrar os nossos animais de estimação. Você sabe por quê? Você sabe o que significa castração e por que é tão importante que ela aconteça? A professora trouxe, gente, um vídeo, tá, de uma veterinária tirando todas essas dúvidas, tá? E explicando todos os cuidados que a gente precisa ter quando a gente decide adotar um animal de estimação. Vamos assistir? Oi pessoal, meu nome é Emily, eu sou médica veterinária na Rede de Proteção Animal de Curitiba e hoje eu vou falar alguns temas bem importantes para vocês, tá? O primeiro deles é sobre os cuidados básicos com os nossos animais e o bem-estar. O segundo tema é sobre a castração. O terceiro tema é sobre o não abandono e o quarto tema é a importância da adoção. A Rede de Proteção Animal é um setor dentro da Secretaria do Meio Ambiente. A gente trabalha com várias estratégias para promover os cuidados com os animais na cidade de Curitiba e promover o equilíbrio ambiental e a relação das pessoas com os animais. Esse aqui é o Lobato, o nosso cãozinho que está no CRAR, que é o Centro de Referência de Animais em Risco. Ele está aqui para adoção, esperando um lar, uma família, e ele vai me ajudar a falar sobre os cuidados básicos e bem-estar animal com vocês. Bom, o primeiro cuidado que a gente deve ter é com a alimentação. Então é muito importante que seja oferecido alimento específico da espécie, ou seja, a ração, no mínimo 2 vezes ao dia. A água é outro item fundamental para viver, tanto a gente quanto os animais. Então ela deve ser oferecida todo dia, o dia todo, e essa água tem que ser sempre fresquinha e limpa. Tanto os cães quanto os gatos, eles precisam de um abrigo. Quando a gente fala em abrigo, a gente pensa em casinha, é um local onde o animal pode se esconder quando tiver muita chuva, quando tiver muito frio ou se tiver muito sol. É bem importante que dentro dessa casinha tenham cobertas limpinhas e secas. Outro cuidado muito importante, pensando na saúde dos nossos amiguinhos, é fazer a vacina todo ano. As vacinas, elas incluem as doenças virais e a raiva. Essas duas doenças são muito importantes que o animal esteja sempre imunizado para que ele não passe doença nem para os outros animais e nem para nós. O remedinho de vermes é muito importante que seja feito pelo menos a cada 6 meses, tanto para cães quanto para gatos. Normalmente é um comprimidinho que é feito via oral e vai matar todos os vermes que estão dentro da barriguinha dos animais. Toda vez que nosso amiguinho tiver algum comportamento diferente do normal, ou seja, se vocês virem que ele está quietinho no canto, apresentando dor, se ele tiver com tosse, espirro, diarreia ou qualquer outro sintoma, é muito importante que seja levado no médico veterinário. O médico veterinário é o profissional que vai avaliar o seu cão, dizer qual é a doença que ele tem e prescrever o melhor tratamento. Outro cuidado muito importante com os nossos amiguinhos é oferecer carinho, amor e cuidado. Toda vez que a gente for viajar, a gente tem que se preocupar quem vai cuidar dos nossos amiguinhos ou levar eles junto, e toda vez que levar eles passear, sempre utilizar a guia, para que eles não fujam, não sejam atropelados e nenhum outro cão venha e possa machucar eles. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados básicos com os gatos.
Os gatos, eles têm algumas necessidades diferentes dos cães. Então, por exemplo, o gato adora ficar em cima das coisas. Por isso é importante a gente respeitar essa necessidade dele, né? Aqui, por exemplo, que é um abrigo, a gente fez algumas prateleiras para que eles possam subir nas coisas. Em casa, eles vão subir no sofá, na pia, e armários, né? Então, isso é um comportamento normal deles. Para gatos, é fundamental que a gente tenha caixas de areia. Essas caixas de areia servem para que eles possam esconder suas fezes e a sua urina. Assim como os cães, sobre a alimentação também é fundamental que a gente utilize ração específica de gato, né? Ela pode ser oferecida de 2 a 3 vezes ao dia também. A água, ela tem que ser também sempre limpinha e fresca e disponível em várias partes da casa. Os gatos também gostam de casinhas para se esconder e para se esquentar, então é muito importante que a gente coloque dentro das casinhas coberta limpa e seca e sempre dar carinho e amor a esses animais. Eles adoram brincar com coisas simples, então às vezes a gente pode fazer até uma bolinha de papel e eles vão se divertir um monte. A castração é um procedimento cirúrgico em que o animal vai tomar uma anestesia geral e vai ser operado pelo médico veterinário. Na castração, o animal ele fica estéril, ou seja, ele não vai mais entrar em processo reprodutivo. Então a fêmea não vai mais gerar filhotes e não vai entrar no cio, e o machinho não vai ter mais o interesse em procurar a fêmea no cio. Dentre os benefícios da castração, um deles é evitar uma série de doenças, tanto em machos quanto em fêmeas. Outro benefício é evitar crias indesejadas e o abandono de animais nas ruas. O Rafael, por exemplo, é um cãozinho que está aqui no CRAR também para adoção e ele é castrado. O abandono de animais é crime no Brasil, de acordo com a Lei 9.605 de 1998. Ela diz que ferir, mutilar e abandonar animais em todo o território brasileiro é crime. Além disso, é uma situação de maus tratos, ou seja, o animal fica nas ruas, sem comida, sem abrigo, passando medo, passando frio, e isso não deve ser feito em hipótese alguma. O Augusto é um dos cães que também está aqui no CRAR. Em algum momento da vida dele, ele foi abandonado e atropelado. A ambulância da prefeitura recolheu ele e ele está aqui sob nossos cuidados, aguardando uma família. Então, pessoal, quando vocês pensarem em ter um animalzinho na família de vocês, lembrem sempre dos cuidados básicos que a gente conversou anteriormente. É fundamental que esse animal seja cuidado, com muito amor e carinho e que seja atendido às suas necessidades básicas. É importante também que a gente lembre que ele vai viver bastante tempo com a família. Então, a gente tem que se programar em relação a viagens, em relação aos cuidados no veterinário e sobre os passeios que devem ser feitos diariamente, pois deixar o animal preso em corrente ou canil o dia todo também é maus tratos. Então, lembre-se, adotar um animal é um ato de amor. Aqui no Centro de Referência de Animais em Risco de Curitiba, os animais estão aguardando uma família e um veterinário estará aqui à disposição para conversar com você e orientar qual é o melhor animal para o perfil da sua família, e assim a adoção será um sucesso. Então, gente, olha quanta coisa interessante ela explicou para nós. Primeiro de tudo, que existe um médico especialmente para cuidar dos animais, que é chamado de médico veterinário, Então, ele que é responsável por cuidar do nosso animal de estimação. As vacinas, porque para a gente poder conviver com eles, existem doenças que atacam somente os animais e doenças que atacam somente os seres humanos, Então, por isso que eles têm algumas vacinas diferentes da nossa. E também, gente, a castração, Então, a castração vai evitar que esse animalzinho tenha outros filhotes, Até porque o cachorro ou o gato, gente, tem uma quantidade muito grande de filhotes, Então, quando a gente pensa que, eu quero que o meu animalzinho de estimação tenha um filhote, geralmente não vem apenas um, E acaba acontecendo aí o abandono dos animais. Aqui na cidade de Curitiba, gente, nós temos o castramóvel, Então, pelo fato de o médico veterinário ter um valor um pouquinho, caro, e a castração também, então, a cidade de Curitiba, gente, criou, um castramóvel, que é como se fosse um ônibus, que vai a determinados bairros, E ali ele consegue fazer a castração de graça,
tá? Então, gente, se você tem o seu animalzinho de estimação e ele ainda não é castrado, você pode conseguir o agendamento ali no site, tá? Então, para garantir a sua vaga, é necessário se cadastrar no seguinte site e fazer o agendamento, tá? Então, você vai fazer o agendamento e quando o ônibus estiver, né, na região ali perto da sua casa, você leva o teu animalzinho de estimação e lá ele vai ser castrado, tá? Então, gente, eu vou dar só um tempinho para vocês anotarem aí qual é o site que vocês conseguem cadastrar o seu animal, tá? Se você não tem animal de estimação, você anota, porque pode ser que alguém esteja com interesse de fazer esse procedimento. Anotaram, gente? Então, vocês podem comentar com outras pessoas, né, sobre o castramorfo. Agora, gente, vamos falar de um assunto muito interessante, que é sobre o abandono e adoção de animais. Durante a aula, a professora explicou para vocês todos os cuidados que nós devemos ter quando a gente decide ter um animal de estimação, tá? Então, o animal de estimação, gente, ele precisa de alimento, ele precisa de abrigo, precisa de vacina, tá? Precisa de carinho, precisa de cuidados, de hábito de higiene, tá? Algumas pessoas adotam o animal de estimação e não pensam sobre toda a responsabilidade que é ter um animalzinho de estimação. E eles acabam abandonando esses animaizinhos, gente. Olha que situação, hein? Tá? Então, a professora trouxe algumas informações para vocês sobre o abandono e também sobre a adoção de animais. Acompanhem lá. O abandono de animais de estimação é um problema comum em várias cidades. Geralmente, o abandono ocorre porque as pessoas não estão preparadas para as responsabilidades de ter um animal de estimação. Os animais abandonados sofrem por falta de comida, de abrigo e de carinho e ficam expostos a doenças e acidentes, como atropelamentos. Além disso, animais doentes abandonados podem ser fontes de doença para outras pessoas.
Em muitos locais, há órgãos do governo, organizações não governamentais, chamadas de ONGs, ou mesmo pessoas independentes que recolhem esses animais das ruas, cuidam deles e os encaminham para a adoção. Ter um animal de estimação é muito divertido, mas exige muita responsabilidade. Os animais domésticos precisam de diversos cuidados, como alimentação correta, local para se abrigar, espaço para brincar, vacinas e atenção. Antes de adotar um animal, é preciso que todas as pessoas que moram na casa estejam de acordo com a adoção, além de estarem cientes de que deverão cuidar dele da melhor forma possível. E aí, gente, a partir do texto, por que as pessoas abandonam seus animais de estimação? Por que será que isso acontece? Vocês conhecem ou já viram algum animal abandonado na rua? Aonde vocês viram? De que forma podemos ajudar a proteger os animais abandonados? O que a gente pode fazer para ajudar nessa situação? Agora, gente, é com você. Elabore um cartaz mostrando como adotar um animal de forma responsável. Então, vocês vão pensar aí em tudo que a gente conversou e vão fazer um cartaz mostrando como que a gente pode, estar adotando um animal de forma responsável. A professora vai dar um tempinho para vocês anotarem a tarefa.
Conseguiram anotar? Quero um cartaz bem bonito, hein, gente? Vamos pensar em todas, né, as vantagens de a gente estar adotando um animal e a responsabilidade também. E, infelizmente, gente, a nossa aula acabou, tá? Então, na próxima aula, eu trago mais ciência para vocês. Tchau!